Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Amém. Por gentileza, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. É um versículo bem conhecido, né? Creio que todos já ouviram falar, mas nós vamos meditar hoje nele. Acharam? Mateus, capítulo 6, versículo 33. O que diz? Aí quem não tiver com a Bíblia pode acompanhar no telão, tá? Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Quantos já ouviram esse versículo, já até falaram também esse versículo? É um versículo bem conhecido, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos estudar um pouquinho, vamos, mexer um pouco nesse versículo, e vamos estudar ele da seguinte forma. O que é o reino de Deus? O que é essa justiça que ele fala? O que é essas coisas que serão acrescentadas na nossa vida? A partir do momento que a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Alguém já parou para pensar? Por que tem todas essas coisas? Reino, justiça e essas coisas serão acrescentadas. Então hoje, em nome de Jesus, nós vamos ver cada uma dessas coisas. O que é reino, o que é justiça e também essas coisas que serão acrescentadas. Por quê? Porque é muito fácil falar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Muitos de nós entendemos que primeiro a gente tem que colocar Deus na nossa vida e as outras coisas serão acrescentadas. Mas se a gente for a fundo, procurar saber o que significa o reino, as outras coisas e a justiça, nós vamos descobrir que não é somente colocar Deus em primeiro lugar. Tem mais coisas que também a gente tem que acrescentar. Porque buscar Deus não é só vir ao culto. Buscar Deus é em atitudes, é em ações. E tem mais coisas também envolvidas. Amém? Amém. Abra a Bíblia de vocês, por favor, em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Eu vou ler a parte B do versículo, tá bom? Nesse livro de Lucas, capítulo 17, nós vamos ver o significado do início de Mateus 6. O que é o reino de Deus? Todos acharam? Lucas 17, capítulo 20. A parte B do capítulo 20. O que diz a Bíblia? E interrogado pelos fariseus sobre quando havia por vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que ele quis dizer nesse versículo? Que o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. O reino de Deus é o governo de Deus sobre nossas vidas.
é quando ele reina no nosso coração, ou seja, quando ele habita no nosso coração. Ele se faz presente ali. E através dessa presença é que nós vamos, de fato, sim, dizer que o reino de Deus habita em nós, para que nós possamos também habitar nele. Amém? E vivemos os valores do Evangelho. Que valores são esses? Quais são os valores do Evangelho? Para que a gente possa viver no reino de Deus. Os valores do Evangelho é amar o próximo, ter compaixão, ter justiça, humildade, perdão, fé em Deus, obediência aos mandamentos que Deus deixou para a gente poder seguir. E várias coisas a mais, não só essas que eu mencionei. Ou seja, para a gente poder buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós também temos que acrescentar essas atitudes aqui. Compaixão, justiça, amor ao próximo. Ou seja, o reino de Deus é o governo de Deus na nossa vida. Ele tem que ser, de fato, presente na minha vida, na sua vida. Ele tem que estar presente no nosso coração. A única coisa que Ele quer é habitar, de fato, ali. Ele quer, de fato, que a gente entregamos a nossa vida para Ele, para a gente poder habitar nesse reino dEle. Esse reino não é um reino físico. Não. É um reino onde cada um de nós vai habitar, mas que a gente tem que ter essas coisas acrescentadas, praticando, para a gente poder ter esse reino. Amém? Amém. E a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, por gentileza. Vamos saber o que é essa justiça de Deus. O versículo de Mateus 6,33 diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas, amém? Então a gente já viu o reino de Deus. Agora a gente vai ver a justiça. O que é essa justiça de Deus? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Aqui Deus nos ensina sobre justiça, que nós temos que amar a beneficência e que andes na humildade. Ou seja, a palavra de Deus diz que Jesus é humilde, manso de coração. Pois é, essa humildade que Jesus tinha, nós também temos que ter. Amém? Sobre a justiça de Deus, o que Jesus nos ensina? Que nós temos que praticar a justiça e amar a misericórdia. E que nós sejamos humildes, assim como foi nosso Deus. E viver de forma reta, íntegra e honesta em todas as interações, seguindo os ensinamentos de Cristo. Ou seja, em tudo que nós formos fazer, nós temos que colocar em prática a nossa humildade. Nós temos que reconhecer quando a gente erra, quando a gente falha. Isso agrada o coração de Deus. Por quê? Porque a humildade aqui Ele está dizendo que nós temos que ser humildes, que temos que praticar. Assim como Ele foi humilde. E a Bíblia não fala que nós temos que ser imitadores de Cristo? Pois é, então nós temos que praticar. Tudo que Cristo fez, nós também temos que fazer. A humildade é uma das coisas que Ele deixou para nós. E nós também temos que praticar. Amém? Todos estão entendendo até aqui? Digam glória a Deus. Amém. E buscar em primeiro lugar. Por que buscar em primeiro lugar? Nós já sabemos o reino, a justiça, mas por que Ele manda nós buscar em primeiro lugar? Abra a Bíblia de vocês em nome de Jesus em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, em nome de Jesus. E nós vamos entender por que Deus manda nós buscarmos em primeiro lugar. Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Reconhece-os em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O que está pedindo? O que Ele está dizendo aqui na primeira palavra? Reconhece-o. Ou seja, nós temos que reconhecer a Deus em tudo. Ou seja, a prioridade. Nós temos que priorizar Ele. Nós temos que reconhecer, que nem esse louvor que foi cantado agora há pouco. Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Ele continua sendo Deus. Nós temos que reconhecer que nós estamos aqui na terra, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. A nossa missão aqui somente é para agradar a Ele. Nós estamos aqui com propósito. Ou seja, fazer com que a vontade dEle prevaleça na nossa vida. Mas para isso nós temos que reconhecer. Se você hoje teve um dia mau, um dia puxado, um dia estressante,
Dê glória a Deus por isso. Reconheça que foi Deus que permitiu com que você passasse o dia estressante, o dia cansativo. É porque tem algo dentro de você que Ele quer extrair. Muitas das vezes Ele quer nos ensinar através de um dia mau. A palavra de Deus diz que o dia mau vem para todos, não vem? Pois é, no dia mau mesmo que Ele faz provar a nossa fé também. Então nós temos que reconhecer que tudo que acontece na nossa vida é por permissão dEle. E todos os dias nós temos que glorificar o nome dEle. Se o dia foi bom, glória a Deus, obrigada, Senhor. Se o dia foi mal, glória a Deus, obrigada, Senhor. Em tudo a gente tem que reconhecer. Porque se nós estamos aqui hoje e nós chegamos até aqui, foi pela graça e pela misericórdia dEle. Não foi por mim, não foi por você. Não foi pela nossa força, não foi pela nossa coragem, não. Foi por Ele. Então nós temos que reconhecer que tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, nós temos que reconhecer que é por permissão dEle. E nós temos que glorificar o nome dEle. Amém? Glória a Deus. E por fim, quais são essas coisas que serão acrescentadas na minha vida? Primeiro, buscar o reino, a sua justiça, buscar Ele em primeiro lugar. E quais são essas coisas que serão acrescentadas na minha vida? Será que se eu pedir para Deus, Senhor, eu preciso de um carro, Ele vai acrescentar na minha vida? Eu preciso de uma casa, Ele vai acrescentar na minha vida? Bens materiais? Será que é isso? Vamos ver na palavra? Abra sua Bíblia em Mateus 6, 31, do versículo 31 e o versículo 32, em nome de Jesus, que nesse versículo nós vamos saber quais são essas coisas que serão acrescentadas se eu buscar Ele em primeiro lugar, o reino e a justiça, aqui, assim como Ele falou em Mateus 6, 33. Mateus 6, 31. Todos acharam? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos, ou com quem nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, o que esse texto está nos trazendo? Que essas coisas que serão acrescentadas são coisas, exemplo, o alimento, as roupas, vestimenta, ou seja, são coisas básicas. São coisas que, de fato, nós necessitamos para continuar vivendo aqui. Amém? Mas Jesus diz que essas coisas serão acrescentadas porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E tudo o que Ele colocou no seu coração, Ele é fiel para cumprir. E se você buscar dele, Ele é capaz, Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que você pensou, do que você pediu. Ele é um Deus que te surpreende. Ele é um Deus que te glorifica. Ele é um Deus que faz você crescer. Ele é um Deus que coloca você por cabeça e não por cauda. Ele é um Deus que não quer ver os filhos dele sofrendo, mendigando pão. Não. Ele quer ver vocês crescendo. Ele quer ver vocês mais que vencedores. Porque assim diz a palavra dele. Que eu e você, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos que confiar nele e crer nele. Que essas coisas que serão acrescentadas, nós não temos que ficar só no alimento, só na roupa. Não. Essas coisas que serão acrescentadas é infinitamente mais do que a gente pensou, do que a gente pediu. É uma casa boa, é um carro novo, é um carro bom. Ou seja, por quê? Porque Ele, como nosso Pai, Ele quer dar o melhor para nós. E nós somos filho dele. Amém? Nós somos filho dele. E que pai que não quer dar o melhor para um filho? Se você que é pai, a gente quer dar o melhor para o nosso filho, imagine Ele. Ele quer dar o melhor para mim e para você. Não só roupa, vestimenta, essas coisas não. É infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. Mas para isso acontecer, nós temos que fazer o quê? Buscar Ele em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Não fique preocupado, meu irmão, minha irmã, com o dia de amanhã. Não fique preocupado com a roupa que você vai vir no culto mas no outro dia. Não se preocupa com isso, não. Busque se alimentar. Busque se fortalecer na palavra. Busque estar todo dia nos pés do Senhor, glorificando Ele, pedindo conselho para Ele, falando para Ele, levando os seus problemas para Ele. Que Ele, sim, é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que é o nosso socorro bem presente. É Ele que vai estender a mão para te socorrer. Somente Ele, você vai ver o refrigério da sua alma, o descanso que você precisa. Amém? Sobre as coisas que serão acrescentadas. Deus quer te falar que são as necessidades básicas da nossa vida, como alimento, vestuário e sustento. O que nós temos feito para buscar o reino de Deus e a sua justiça é a pergunta que eu deixo para vocês. O que eu e que você, nós temos feito para poder fazer, de fato, com que a palavra de Deus diz em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Muitos de nós queremos só as coisas acrescentadas, mas nós não estamos buscando o reino. Nós não estamos buscando a justiça que Ele fala para nós.
Muitos de nós querem ser abençoados, mas nós esquecemos do abençoador. Muitos de nós colocam trabalho, família em primeiro lugar, sendo que aqui a palavra de Deus diz em Provérbios 3:6, primeiro é Ele. Nós temos que reconhecer, se tudo que eu tenho, tudo que você tem, minha irmã, meu irmão, tudo que vocês têm, é Ele que deu. E Ele vai dar muito mais, porque Ele quer o melhor para cada um de nós, para mim e para você. Amém?